mas o teu amor me incendeia, que o sacrifício sou teu altar, sou teu, vou preparar o teu lugar, vem reinar, Deus de amor santo, meu Jesus vive, Ele é tudo pra mim, sou teu, vou preparar o teu lugar, vem reinar, Deus de amor santo, meu Jesus vive, Ele é tudo pra mim, Ele é tudo pra mim, Ele é tudo pra mim. Meu Deus é maior, meu Deus é maior, Deus é maior, o dia do Senhor virá, minha esperança me alimenta. Meu Deus é maior, meu Deus é maior, meu Deus é maior, o dia do Senhor virá, minha esperança me alimenta, sou teu, vou preparar o teu lugar, vem reinar, Deus de amor. Aprender inglês sem traduzir e obter o equivalente a até 100. Aqui tá bom? Aqui? Hã? Vou falar. Tá bom aqui? Deu? Você.
Então, pessoal, boa noite a todos, paz e graça, amém? E eu gostaria de convidar você a se colocar de pé comigo nessa noite. E eu quero agradecer a todos que estiveram aqui durante o dia, que tiveram o compromisso de estar aqui na sua hora, de orar, na sua escala. Muito obrigado pela sua vida, que Deus possa estar abençoando. E ficamos 12 horas de oração, estamos encerrando agora, às 19 horas. Oramos pela nossa nação, oramos pelas crianças, oramos pelas escolas, oramos pelos doentes, pelas famílias, oramos pela igreja. Quando estava ali atrás orando, Deus colocou uma palavra no meu coração, e essa palavra está lá em Jeremias capítulo 29. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite, que diz assim: eu bem sei que pensamento tenho de vós, a vosso respeito, aliás, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim em que desejais. E quando Deus colocou essa palavra no meu coração ali atrás, Deus, mas por que essa palavra, né? É que muitas vezes nós esquecemos que Deus, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, esquadrilha os nossos pensamentos. E Ele sabe de todas as coisas que necessitamos. E o desejo do nosso coração nessa noite, e é o desejo de Deus, e é o desejo de Jesus, e é o desejo do Espírito Santo, que Ele quer dar o fim àquilo que tem trazido sofrimento para a tua vida. Até mesmo para você que está na sua casa, nos escutando nessa noite. Que Deus nessa noite possa dar o fim de qualquer sofrimento que haja na tua vida. E que nessa noite Ele possa trazer esperança para mim e para a tua vida. E eu quero te convidar nessa noite a orar comigo, a nós estar encerrando essas 12 horas de oração. Queria te convidar a clamar ao Senhor nessa noite, porque esse culto é para Ele, esse culto é para a glória e louvor do nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te adorar, Senhor. Queremos, Deus, entregar tudo nas tuas mãos, te agradecer por esse dia, por essa oportunidade, Deus, que tivemos aqui. Deus, de adorar o teu nome, de engrandecer o teu nome. E nós queremos, Deus, te pedir também perdão nessa noite e entregar também todas as vidas que estão aqui, daqueles que participaram, daqueles que não participaram, Senhor. Mas nós queremos te pedir, Senhor, por favor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, meu Deus, vá de encontro, acaba com o sofrimento, acaba com todo o mal, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, porque a Tua palavra diz que Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. E nós queremos, Deus, declarar toda sorte de bênção, todo o milagre do Senhor, toda a graça, Deus, do Senhor nessa noite. Meu Deus, e muito obrigado, Deus, por esse tempo, por esse dia de oração, onde pessoas choraram na Tua presença, onde pessoas, Deus, entregaram as suas vidas, tiraram um momento para estar diante de Ti, Senhor. E nós queremos, Deus, te agradecer por essa oportunidade, Senhor. E nós te pedimos, Deus, por favor, usa, Deus, a vida de cada um, usa, Deus, a vida dos levitas, meu Deus, da pastora Tori, que vai estar ministrando a Tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus, não deixe que nenhum impedimento, nada, Deus, venha atrapalhar, Deus, a respeito desse culto nessa noite, mas que a graça do Senhor, a presença do Senhor, Deus, nessa noite, possa tocar em cada coração, possa entrar em cada casa nessa noite, através, Deus, desse canal. Deus, em nome de Jesus, essa é a nossa oração, Deus, e nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, Deus, em nome de Jesus, aleluia. Quero te convidar nessa noite a aplaudir ao Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração. Tudo é para Ti, Jesus, tudo é para a glória do Teu nome. Tu és merecedor do nosso louvor e da nossa gratidão, aleluia. Oh, aleluia,
igual a ti, tão amável, tão lindo, maravilhoso és, Jesus. Amém, aleluia. Boa noite, queridos, Pai do Senhor. Amém. Vamos adorar o Senhor. Aleluia.
mim. Deus é o maior, o maior. Meu Deus é o maior. Outro igual não há. Meu Deus é o maior. O dia do Senhor Virá. minha esperança me alimenta. Meu Deus é o maior. Meu Deus é o maior. Meu Deus é o maior. O dia do Senhor virá. Minha esperança me alimenta. Sou eu. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. A casa de meu pai é muitas muralhas. Se fosse assim, eu não teria dito, eu preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu me digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se andares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu orarei ao Pai e Ele nos dará o Consolador. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. E aquele que tem os seus mandamentos e nos guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será
e os guarda. Esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 E aquele que tem os meus mandamentos, Você pode cantar isso? e os guarda, esse é o que me ama. Essa é a revelação bíblica para você, querido. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Vamos cantar uma última vez. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Cada dia mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Mais e mais e mais de ti. Quero te amar mais, Senhor. 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 Aleluia. Te amamos, Senhor. Você pode dar mais uma grande salva de palmas para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Que nós possamos amar mais o Senhor com tudo que temos e tudo que somos. Amém? Boa noite, amados. Pode sentar, fique à vontade. Vamos estar lendo uma palavra de oferta, de dízimos, de generosidade, de amor. Amém? Mas antes de lê-la, eu queria que você fechasse os seus olhos, abrisse o seu coração, para que o Espírito Santo continue ministrando aos nossos corações. E que a vontade dele para essa noite seja real, seja viva, seja verdadeira no nosso meio. Amém? Pai querido, Pai amado, nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós dependemos de Ti. Nós repreendemos tudo que não provém da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável.
Nós queremos te amar mais. Nós precisamos te amar mais. Vem com a tua graça, vem com a tua sabedoria, vem com a tua unção. Obrigada, Deus, pelo tempo de oração que cada um se dispôs a ter contigo, Senhor, nesse dia. Muito obrigada por essa atmosfera de adoração que se formou num domingo, Senhor, na tua presença. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós declaramos que cada entrega de generosidade seja, Senhor, direcionado por ti. Essa igreja é tua e que cada pessoa que confiar aquilo que o Senhor falar nesse ministério seja abençoado pela tua prosperidade, em nome de Jesus. Em Filipenses 4, versículo 5 diz assim: que todo mundo veja que vocês são generosos e amáveis em tudo quanto fazem. Lembre-se que o Senhor virá em breve. Então, se você quer ofertar, seja em bens materiais, seja em dinheiro, mas seja em talentos, em sonhos, em planos, em coração, que esse momento seja um momento de falar com o Senhor: Senhor, eu quero te entregar. Seja uma porção econômica, mas seja algo que está no seu coração, que este seja o momento. E que o mundo veja a nossa generosidade e o nosso amor, amém? Fiquem à vontade, respeitem o distanciamento e que o Senhor os abençoe. Alô, som. Nós, no período de pandemia, estamos também com a maquininha de cartão lá atrás. Se você achar mais fácil fazer isso, quem que está hoje? O adorador? Quem que está? Depois vá lá atrás, se você preferir, passar o cartão na sua oferta, enfim. Este é um novo tempo e a gente está se adaptando, a novas circunstâncias, amém? Glória a Deus, meninos. Amém? Tudo certo aí? Nós estamos transmitindo o culto pelo YouTube e pelo Instagram. Então, você que está de casa, esteja conosco. E hoje, depois de 12 horas de oração, culto pela manhã, eu creio que sempre é uma responsabilidade compartilhar aquilo que o Senhor tem para a sua igreja. E durante a semana eu fiquei pensando, que nesse tempo, como irmãos, como família espiritual, Ele com certeza nos daria uma direção. E como eu estava na escala, eu clamei ao Senhor, dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim, porque grande responsabilidade é tirar o tempo e ter sensibilidade de entender o que Ele tem para nós. E eu tive uma experiência sábado pela manhã que eu confesso que é rara para mim. Eu acordei com o tema da pregação de hoje, o Senhor falando aos meus ouvidos. Então, queridos, eu quero falar para vocês que o que o Senhor tem para nós nessa noite não é aleatório. Eu creio que veio do coração dEle. Então, guarde a sua vida, guarde o seu coração, guarde a sua mente. Nós temos visitantes nessa noite. Você que nos visita nessa noite, dá só um tchauzinho assim, não precisa nem levantar.
Você que nos visita, glória a Deus. Você pode, adorador, entregue para Ele uma lembrancinha. Você está numa família espiritual. E hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre valores na família, valores na igreja. Amém? Famílias saudáveis, igreja saudáveis. Então abram comigo em Marcos, capítulo 8. Nós vamos ler Marcos 8 e depois Filipenses. Marcos 8, 34. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Essa versão em NTLH, algumas diz perder a sua família ou perder a sua alma. Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade, alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Nesse contexto, eu queria que você tomasse a sua atenção no versículo 36, que diz: o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a vida verdadeira? Primeiro, há um paralelo aí. O que é ganhar o mundo inteiro? O ganhar o mundo inteiro pode estar relacionado de formas diferentes, na minha vida ou na tua vida. Mas a vida verdadeira é igual para todos. Essa vida verdadeira é a vida com Cristo. E nessa hora eu percebo o Senhor nos trazendo uma realidade de um contexto sobre ganhar o mundo e perder a família. Ganhar o mundo e perder a sua alma. Isso veio várias vezes durante a semana ao meu coração. E eu fiquei me analisando e pensando o que seria ganhar o mundo e perder a minha alma. Os valores que a gente aprende na igreja só vai fazer sentido se começar a ser praticado dentro das nossas casas, porque a igreja de Cristo é o reflexo das famílias. Então, se as famílias são saudáveis, a igreja vai ser saudável. E como viver numa família saudável? Como ser uma família saudável? Nós estamos aqui falando com pessoas, e tem pessoas que vivem só, que não têm família perto, mas tem amigos, tem colegas, tem relacionamentos pessoais, mas tem outras que vivem no meio da família. Como trazer essa excelência, essa saúde de dentro das nossas casas para a igreja e vice-versa? Quando nós lemos a palavra, nós encontramos vários personagens, vários profetas, inclusive, que nos remete à ideia de que o que é ganhar o mundo e perder a vida verdadeira. E um dos profetas que eu fui ler, que é uma história muito dura, é do profeta Eli. O profeta Eli, quem tem filho pequeno, sempre vem à memória, pelo menos na minha vem, por causa que o profeta Eli é aquele que cuidou de Samuel. É aquele que guardou a vida de Samuel e fez com que o profeta daquela nação que Samuel se tornou fosse cuidado em excelência e em sabedoria. Mas o profeta Eli perdeu algo muito precioso que fez ele ter uma vida, um final de vida muito triste. Ele perdeu os seus filhos. Ele perdeu os seus filhos para os princípios e valores daquele tempo. Os seus filhos se desviaram da presença do Senhor, os seus filhos não obedeceram
os ensinamentos do pai, e os seus filhos, mais do que isso, eles se aproveitavam da posição de Eli, para que dos sacrifícios entregue, e se aproveitavam dele, do próprio profeta, do próprio pai, e se desviaram do caminho do Senhor. E Eli, por causa disso, teve um final de vida terrível. Quando eu fico refletindo sobre Eli, eu fico pensando que nenhum sucesso fora de casa justifica o fracasso da família. E nós estamos num tempo que muitas vezes nós precisamos olhar para dentro de nós e resgatar esses valores imutáveis. Ontem à noite nós ficamos lá em casa discutindo algumas coisas com o nosso filho de 16 anos. A gente estava lendo a palavra e a palavra sempre diz para a gente inculcar. Inculcar é falar diariamente, é falar sempre, não é falar na igreja somente, não é escutar uma vez na semana. E lá a gente estava inculcando a palavra na mente e no coração dele. E ele fez algumas perguntas e a gente chegou no diálogo entre costumes e valores. Queridos, os costumes das famílias podem até mudar. Antes as famílias plantavam as suas comidas, hoje nós temos supermercado, é um costume. Mas os valores de uma família que entende os princípios eternos não mudam. Eles são imutáveis. E esses valores trazem algo muito verdadeiro. A gente não pode tentar ser em público o que a gente não consegue ser na nossa intimidade. Sabe aquele personagem que fora de casa é um herói e dentro de casa é um fracasso? Ou aquela personagem que fora de casa é uma heroína e dentro de casa é um fracasso? Nessas horas eu fico pensando que nos falta, ou para essa pessoa, quando nós fizemos isso, nos faltou a sabedoria do alto. Então, o que faz com que a igreja seja saudável? Começa dentro de casa. Então hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre a importância da família na ótica espiritual, aos olhos de Deus e à luz do que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina sobre família? Como, eu, por exemplo, que sou casada, tenho os meus filhos, vou ensiná-los, vou viver esses princípios dentro de casa. Como que alguém que quer casar, que quer constituir uma família, vai vivenciar diariamente esses valores eternos? Nós precisamos compreender, através dos ensinamentos bíblicos, as escalas de valores. E que escalas de valores são essas? O que traz para nós entender que a família é a instituição mais importante de uma sociedade? Primeiro, discernimento. Discernir o valor que ele atribuiu à família. Você sabia que a família foi a origem da igreja? A primeira igreja começou com uma família, Adão e Eva. E ali ele instituiu. Então a igreja não veio antes da família. Então como que a gente começa uma igreja saudável? Construindo famílias saudáveis. E isso traz a memória que então nosso maior testemunho é quem nós somos dentro de casa, quem nós somos com quem nós somos com os nossos cônjuges, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos. Isso é uma igreja saudável, isso é uma igreja eficaz. Então nessa noite, eu oro para que o Senhor traga luz ao nosso entendimento, para saber aonde precisamos ser mais excelentes na área familiar. Porque muitas vezes nós entramos numa igreja e nós achamos um monte de coisa errada. E nós achamos que a igreja é a escola, é o lugar que tem que me apresentar um método para eu me sentir bem. Mas tem algo muito mais profundo que isso. A igreja vai ser o reflexo do que nós somos, de segunda a sábado. O apóstolo Paulo diz para os discípulos e para aqueles que caminham com Cristo,
Que ninguém chegue ao culto de mãos vazias. E quando ele fala isso, ele não está falando de dízimo e oferta, gente. Ele não está dizendo para você não chegar aqui sem oferta e sem dízimo. Mas que você nunca chegue num culto sem nada apresentar para Deus. Então, aonde que começa a nossa história de cultuar o Senhor? Dentro das nossas casas. Olhando para dentro de nós. Enxergando quais são os nossos erros. Porque é tão fácil enxergar o erro do outro, né? Eu ouvi 2 vezes uma história essa semana que eu já tinha ouvido faz tempo, mas coincidiu de 2 amigos. Um postou e o outro falou. Você já ouviu aquela história da dona de casa que ficava dentro de casa... só cuidando da vida dos vizinhos? E cada vez que o marido chegava em casa, ela dizia assim: coitada da vizinha, não sabe lavar roupa. As roupas dela brancas estão sempre amareladas. E todo dia o marido chegava em casa e ela ficava cuidando da vizinha, ela falava a mesma coisa: coitada da vizinha, não sabe lavar roupa. As roupas dela estão sempre amareladas. E lá um dia o marido chegou em casa e ela disse assim: marido, a vizinha aprendeu a lavar roupa. Hoje as roupas brancas da vizinha estão claras, estão brancas. Sabe o que o marido disse? Não foi ela que aprendeu, fui eu que limpei o vidro da nossa casa. Nessa hora, ela esqueceu de cuidar do que era dela e olhar para dentro da casa dela. Então nós, como família, que entendemos e queremos perseverar em valores cristãos, em valores eternos, em valores que vão além do que o nosso pensamento pode alcançar. Nós precisamos, primeiramente, olhar para dentro de nós, olhar para os nossos corações, fazer a oração de: Senhor, há algum caminho mau em mim? Há algo em mim que eu preciso mudar? Madre Teresa de Calcutá dizia assim: se você quiser mudar o mundo, volte para sua casa e ame a sua família. Então, se há um valor eterno para a gente praticar diariamente, é amar a nossa casa, é amar aquele que o Senhor nos confiou. A escala de valores de muitos cristãos está desordenada e às vezes a nossa vida está uma bagunça. A gente olha para a sociedade e parece que está uma bagunça. As discussões uma bagunça, as escolas desordenadas. E a gente às vezes está igual, não que não esteja, mas às vezes a gente está igual a essa esposa, dizendo que os outros não sabem fazer e o nosso vidro é que está sujo. Então, precisamos, com muita sabedoria, buscar ordenar os valores que o Senhor confiou a nós. Porque a visão de mundo, o óculos que você usa para olhar para esse mundo, tem 2 maneiras de enxergar. Ou é com a visão que o Senhor te deu, que essa visão é espiritual, não é física. Ou é com a visão desse século. E meditando um pouquinho sobre isso, eu cheguei a algo que eu mesmo não sabia, mas que veio para fazer com que a gente se separasse de gerações e essa separação começasse dentro das nossas casas. Eu gosto muito da psicologia, mas a psicologia também traz caminhos e teorias muito distorcidas para a visão de mundo. E eu aprendi, lendo um pouquinho essa semana sobre isso, que na década de 60, os psicólogos levantaram uma teoria que as gerações tinham que ser separadas. Presta atenção nisso. O que quer dizer separar gerações? As crianças andam com as crianças, os jovens andam com os jovens, os adultos andam com os adultos e os idosos com os idosos. Não parece muito comum dentro da nossa igreja hoje? Não só na nossa, mas na igreja, nos ministérios locais. Só que isso é uma visão totalmente secular. Por quê? Quer nos separar. Quando nos separa, a gente não aprende um com o outro. Você já viu colocar 5 crianças numa sala e elas ensinar algo uma para outra? É quase que impossível eles aprenderem.
Mas bota um idoso com 5 crianças para ver se ele não vai aprender algo. Bota um jovem com adultos, com casais, para ver se eles não vão ter uma visão de mundo diferente. Coloca as crianças com os jovens. Então tem valores que nós praticamos dentro da nossa casa que não são cristãos, mas a gente não se dá conta. Por exemplo, eu li nessa quarentena um artigo que falava para os adolescentes, sobre os adolescentes, falando assim: deixe o seu adolescente isolado, não o incomode, deixe, ele não quer conversar com ninguém, ele quer ficar no seu quarto. Resumindo, era isso. E lá dentro de mim veio um confronto no meu coração, porque o que acontece com os valores que são mutáveis? Isolam as gerações e nós perdemos o grande potencial, que é dialogar e sermos construídos dentro das nossas casas em família. Então, se você é jovem e faz um tempo que não conversa com algum idoso, mesmo dentro da igreja ou na sua casa, se você tem filhos e faz tempo que não senta para dialogar, é uma ótima oportunidade para a gente recomeçar. Porque nessa conexão de famílias, com diálogos, olhando para dentro de nós, construindo valores e visão de mundo, nós com certeza não chegaremos na igreja com as mãos vazias. E nós teremos uma igreja saudável. Moody fala que acredito que a família foi estabelecida muito antes da igreja. E o meu dever é primeiro com minha família. Não devo negligenciá-la. Eu estava ouvindo uma ministração de Paul Washer. Eu gosto dele, né? Ele é radical, mas ele traz uns valores muito eternos. E ele diz que nas viagens que ele faz, nas pontes aéreas dele, quando ele vai pregar, quando alguém senta do lado dele para perguntar, né, o que ele faz, que quando a gente está, né, indo trabalhar, frequentemente pessoas perguntam, né, o que a gente faz. E ele diz que sempre pergunta: o que você faz? E ele responde: sou casado. E a pessoa nunca está satisfeita com isso e pergunta de novo: o que você faz? E ele responde: sou pai. E sempre vem a terceira vez a pergunta: o que você faz? Ele fala: nas horas vagas eu prego o evangelho. Nessa noite, com os valores cristãos, baseados nos valores cristãos, se Jesus te perguntasse o que você faz, o que você responderia? Como você é a igreja? Como você age como igreja com os seus? Nada substitui o ministério chamado família, nem o próprio ministério eclesiástico. Você sabia disso? Não adianta cantar, pregar, orar, horas e horas aqui, se a gente não cumprir o maior ministério que o Senhor confiou a nós. Quando temos filho e marido e esposa, é com eles. Quando temos pai e mãe, quando não somos casados, somos solteiros, é com a nossa casa. E assim vai. Porque nessa situação, nós não criamos muros e abismos entre as gerações, nós criamos pontes. Então eu creio, nós há um bom tempo estamos orando, não só eu, o William, mas eu creio que o presbitério, os líderes dessa igreja, aqueles que frequentam, aqueles que pertencem, querem estar num ambiente saudável, querem pertencer a uma igreja saudável. Como você vai fazer isso? Como você pode contribuir com isso? Começando na sua casa, começando a pastorear os seus. Você não precisa estar na frente de multidões. Pode ser que o Senhor te leve, mas comece a pregar. Se você tem filho, você já tem um discípulo. Se você tem um marido, se você tem uma esposa, se você tem pai, se você tem mãe, se você tem amigo, você já tem discípulos. Mães, façam dos seus filhos os seus primeiros discípulos. Há uma autoridade poderosa dada a nós como família, que não tem professor que tenha. Pode ser a melhor escola do mundo, não terceirize o discipulado. Não terceirize. Salvação sem discipulado
e legado é graça barata. Não terceirize essa história, gente. A gente está aqui para servir vocês. A gente está aqui para servir a Igreja de Cristo. Mas essa história de ficar dependendo da mão de líder, da boca do líder, da oração do líder. Eu sei que tem horas que cansa, eu mesmo. Tem horas que eu digo, gente, ora pelo meu pai, ora pela minha família, ora por mim. Tem horas que a gente está aí para se ajudar, mas comece você a interceder, a jejuar. Qual foi a última vez? Eu estava lembrando, quando o Senhor me deu, eu acordei sábado, o Senhor falando assim, valores na igreja, valores na família. Era uma voz audível. E eu comecei a meditar, quantos jejuns entregues pela vida dos meus. O cristianismo veio até mim e o primeiro milagre que ele fez na minha vida, depois da salvação, foi restaurar o meu relacionamento com meu pai. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como estão os seus relacionamentos, mas eu sei que nós, pela nossa natureza caída, nós sempre precisaremos de restauração nos nossos relacionamentos. Às vezes você se dá muito bem com uma pessoa, mas com outra nem tanto. E eu vou te dizer que o sangue do Cordeiro foi para que você consiga se relacionar com aquela que nem tanto se dá bem, com aquela que você nem tanto, não tem tanta afinidade, não consegue entender, não consegue compreender, não consegue se relacionar. É para isso que o sangue veio, do Cordeiro veio. Amém? Vocês estão aqui? Glória a Deus. Glória. Não, porque com máscara é uma coisa, né? A gente não sabe se está sorrindo, se está triste, se está com sono. Então a salvação, meus queridos, é individual. Toda vez que a gente abre a palavra de Deus, e vai ler trechos sobre a salvação, a gente vê que é um Deus que salvou o indivíduo. A salvação, se você a tem pela graça e entendeu, ela é individual. Mas o propósito é coletivo e é familiar. Pensando nisso, eu percebo que eu só vou conseguir viver os propósitos do Senhor se eu entender os relacionamentos saudáveis que me servem. Se eu entender que eu preciso buscar incansavelmente restauração naqueles relacionamentos que eu não consigo vencer. Daí sim, nós iremos ter e viver e pertencer a uma igreja saudável. Porque dar exemplo não é a melhor maneira de influenciar pessoas. É a única. Não pense você que você vai influenciar com seus conhecimentos. Não pense você que você vai influenciar pessoas com as informações que você tem. A única maneira de influenciar verdadeiramente pessoas é com conhecimento colocado em prática. Amém? Vamos abrir em Filipenses, agora vamos então, como ser uma igreja saudável, buscando os valores eternos. Deixando muitas vezes de ganhar o mundo para não perder a vida. Deixando muitas vezes, abrindo mão de horas e horas de trabalho, porque você entende que o seu filho em casa precisa de você mais do que o seu dinheiro. Não estou falando, de ser radical, mas quantas vezes nós trabalhamos 12, 14 horas por dia, com a desculpa que a gente quer deixar um futuro para os nossos filhos e esquecemos que o que eles mesmo precisam é de estar presente, de ensinamentos em casa, de exemplo dentro de casa. E agora nós vamos ler Filipenses 2, do 1 ao 5, que nos remete um pouquinho sobre a igreja. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria,
de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Primeira coisa, a igreja de Filipos era uma igreja elogiada pelo apóstolo Paulo pela sua generosidade. Nós lemos ali o capítulo 4, versículo 5, que eles mostravam para o mundo através do amor e da generosidade. Eles sustentaram Paulo na prisão. Eles não tinham muito dinheiro. Eles não eram muito bem providos economicamente, mas mesmo assim eles tinham um coração generoso. Porém, a igreja de Filipos era uma igreja que não conseguia se relacionar da porta para dentro. Ele era uma igreja que era generosa, e era uma igreja que cumpria muito bem a sua missão da porta para fora. Era uma igreja missionária. Era uma igreja que investiu nos que estavam de fora. Mas dentro dela não conseguia se relacionar. E Paulo vem e adverte como se relacionar. E aqui, quando eu falo de igreja, eu não falo da igreja luterana renovada. Eu falo desse contexto. Como conseguir se relacionar de um jeito saudável dentro de casa e trazer, consequentemente, essa saúde para dentro da igreja. No versículo 3 diz assim, fala sobre partidarismo. Paulo apresenta o partidarismo como um pecado, e não está falando de partidarismo político, tá, gente? Só para deixar bem claro. Está falando de uma igreja ou de uma família, ou de relacionamentos que eram divididos. E nessa divisão apresentava uma imaturidade espiritual. Havia competição entre eles e eles não conseguiam se relacionar bem. Eram os líderes que competiam entre si. Eram os irmãos que não conseguiam resolver as suas discussões. E essa semana eu passei uma situação que me fez repensar algumas coisas. Por que muitas vezes entre nós cristãos, irmãos em Cristo, é tão difícil se resolver e nos relacionarmos de uma maneira saudável, se nós temos o amor, se nós temos a misericórdia, se nós temos a compaixão? Porque nós temos que lembrar que nos nossos relacionamentos há um adversário. Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar quando nós nos relacionamos com pessoas e queremos refletir a igreja de Cristo através dos nossos relacionamentos, a primeira coisa que a gente tem que ter certeza é que vai se levantar um adversário. Mas nisso, Paulo continua nos ensinando no versículo 4 que diz, quer ter, eu vou parafrasear Paulo, quer ter sucesso nos teus relacionamentos, coloca o outro na frente. Pratique o princípio de Neemias, Coloque sempre o outro na frente, considere o outro superior a si. Coisa difícil essa. Eu creio que isso só com o Espírito Santo de Deus. Sempre, em todos os momentos. Ele não está dizendo às vezes. E nem só quando você reconhecer. Ele está falando para sempre considerar o outro superior. Como assim? Lembra lá no início que a gente falou que o mundo parece estar uma desordem e a gente não sabe por quê? Aqui está um valor que pode nos dar ordem às nossas relações. Porque a gente sempre fala, em primeiro lugar, Deus. Nesse ensinamento de Paulo é assim, em primeiro lugar, quem é o primeiro dos nossos corações? Deus. E o segundo lugar? O próximo. Em terceiro lugar, eu. Esse valor, que é imutável, que traz uma relação saudável para as famílias e para a igreja. Esse valor eterno é um valor que nós podemos praticar dia após dia.
mas é um valor que nós dependemos do Senhor. Então você, esposa, deixe Deus ser o primeiro do seu coração. E deixe o marido ser o segundo. Deixe o filho ser o segundo. Deixe o seu colega de trabalho. Deixe o seu irmão em Cristo. Deixe o seu líder. Porque conseguindo compreender e vivenciar e colocar esse conhecimento em prática lá fora, vai ficar muito fácil conviver aqui dentro. Agora, se lá fora eu digo que eu coloco Deus e o meu eu vem em segundo lugar, a gente chega aqui domingo de mãos vazias e a gente faz confusão e a gente acha tudo ruim e a gente acha que o outro não tá bom e a gente acha que a vizinha não sabe lavar bem a roupa branca e a gente acha que o outro sempre está errado. Então, se você nessa noite veio à memória algum relacionamento, porque você não é uma pessoa lá fora e outra pessoa aqui dentro, nós somos as mesmas pessoas. Se você olha para si e quer pertencer à Igreja de Cristo de uma forma saudável, não precise fazer grandes projetos, não precise ter grandes ministérios, mas comece a pedir para o Senhor a sondar o seu coração sobre os teus relacionamentos. Comece a pedir para o Senhor mostrar as áreas da sua vida e dos seus relacionamentos que você precisa perdoar, que você precisa pedir perdão, que você precisa restaurar. Eu creio de todo o meu coração que pode haver um grande avivamento em nós e nos nossos relacionamentos, se nós nos dispusermos a ter essa aliança com Cristo. Porque, queridos, não é o amor que sustenta uma relação, é a aliança. O amor a gente escolhe todos os dias. Então, se você fizer uma aliança com o Senhor, de amar pessoas, e de se gastar por elas, e se doar por elas, e buscar esses relacionamentos saudáveis, a aliança do Senhor vai ser renovada todos os dias, e o amor dele vai ser derramado. E eu queria, no verso 1, que você grifasse comigo, se você quiser, ou se você estiver anotando, 4 palavras que diz ali. A palavra exortação, a palavra consolação, a palavra comunhão e a palavra misericórdia. São 4 indicadores que Paulo mostra para que aquela igreja que não estava sabendo se relacionar, para aquelas pessoas que não estavam sabendo se respeitar, 4 indicadores para ter no coração: exortação, consolação, comunhão e misericórdia. Agora eu te pergunto, se nos nossos relacionamentos faltar essas palavras, esses princípios, esses valores, o que nos sobra? Amargura, inveja, rancor, dor, trauma, porque sem exortação, que é o ensinamento com amor, sem consolação, que é aquela reconciliação com Deus todos os dias, sem a comunhão. O que é a comunhão? A comunhão é o relacionamento com pessoas que nos ensinam. Eu tenho meditado essa semana e até compartilhei com algumas mulheres que o Senhor tem aberto os meus olhos para um tipo de isolamento na nossa atualidade, na nossa geração, que não é o isolamento social. O isolamento social é algo imposto, é algo por amor, né? Nós estamos nas nossas casas, nos cuidando, né? Não vendo tanto os nossos avós, os nossos familiares por amor. Mas tem um outro isolamento que tem tudo a ver com comunhão, que é o contrário disso, que é o isolamento emocional. Quando nós nos isolamos emocionalmente, nós ficamos mais fracos e nós somos uma grande presa para o nosso maior adversário. Gente sozinha é uma grande presa para cair, para se amargurar, para alimentar o rancor. Então, quando há união entre os irmãos, é ali que o Senhor ordena a bênção. Então, isso é a comunhão de mesa, é a comunhão do compartilhar as alegrias, mas também as tristezas.
e a misericórdia. Que o Senhor, né, renove todas as manhãs. Amém? Queridos, tudo isso que a gente compartilhou aqui, né, não sei se você está com sua mente conectada, né, seu coração aberto, mas eu creio que sim, porque é Ele quem faz. Mas tudo isso que a gente refletiu aqui pode ser mero conhecimento. E conhecimento por si só precede uma ruína chamada vaidade. Conhecimento por si só perece o abismo da vaidade. Agora, o conhecimento colocado em prática, ele cura, ele transforma, ele liberta e ele faz com que nós venhamos pertencer a uma família saudável e uma igreja saudável. Charles Spurgeon diz que quanto mais dos céus existe em nossas vidas, menos da terra cobiçaremos. E é por isso que eu queria orar nessa noite. Depois, né, da igreja aberta durante 12 horas, eu creio que a gente pode encerrar esse momento nos arrependendo, mudando a nossa rota, buscando no Senhor para que Ele sare os nossos relacionamentos e fazendo com que nós possamos entender que Cristo é o centro do nosso coração, Cristo deve ser o centro das nossas intenções, Cristo é o centro da nossa igreja, é através dele que aprendemos a nos relacionar. Amém? O pessoal do louvor pode estar aqui. Tire esse tempo. Abra o seu coração. Não deixe que nada nem ninguém atrapalhe esse momento. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós perdemos tempo. E daí está tudo uma desordem, um caos, e a gente não sabe por quê. Muitas vezes nós nos divorciamos de Deus 6 dias da semana e queremos nos apaixonar por Ele no domingo. Queridos, o que o Senhor começa aqui tem que continuar na segunda, tem que continuar na terça, tem que continuar na quarta, tem que prosseguir na quinta, até que nós venhamos nos encontrar novamente, senão é mera religião. Se o que nós aprendemos aqui, compartilhamos aqui, cantamos aqui, falamos aqui, não continuar amanhã, será mera religião. Vou deixar os meninos se organizarem e comece aí onde você está. Feche os seus olhos, se você quiser. Vamos estar buscando essa realidade para nós. Que poderia viver longe dos teus braços. Mas a verdade é que nunca encontrei nada igual à maneira que você me aceitou. Desde sempre me aceitou. Desde sempre foi de graça que eu recebi. O que o mundo inteiro não pôde comprar,
Pai amado, nessa noite nós te pedimos, restaura os nossos relacionamentos, Senhor. Deus, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe, Pai, das nossas necessidades. Eu creio que o Senhor tem levantado um exército de mulheres, de homens, de crianças, de jovens, idosos, para fazer a diferença, Senhor, nessa nação. Nós cremos que o Senhor está movendo sobre a nossa terra, Pai. Mas nós queremos, Senhor, começar das nossas casas, com os nossos, Senhor. Deus, cura os relacionamentos entre pais e filhos. Traz para perto de Ti os filhos que estão longe. Espírito Santo de Deus, nós oramos pelos pais que ainda não Te conhecem. Senhor, nós oramos, Senhor, por aquele amigo, por aquela amiga que não sabe, Senhor, que a salvação só vem do Senhor. Deus, em nome de Jesus, sara a nossa terra, sara o nosso povo. Começa, Senhor, trazendo a essência de famílias saudáveis, famílias restauradas, para que a Tua igreja seja um ambiente, Senhor, aonde o Senhor tem liberdade para agir com Teu sobrenatural. O Senhor é o centro deste lugar. O Senhor é a salvação desse povo. Em nome de Jesus, traz, Senhor, um ambiente aonde nós possamos sentir a Tua presença que nos cura. E que nessa noite o Senhor abra os nossos olhos para todo conhecimento que não estamos colocando em prática. Tenha misericórdia do Teu povo. Deus, abre os nossos olhos para aqueles relacionamentos que precisamos pedir perdão, ou para aqueles que precisamos perdoar. Nos ajuda como igreja, Senhor, a trazer a Tua realidade para as nossas relações. Nos ajuda como pais a deixar um legado para os nossos filhos. Um legado espiritual. Guarda a vida deles. Nós queremos ser testemunhos vivos, Senhor, nessa terra. E que o nosso legado perdure gerações e gerações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você pode, dê uma salva de palmas para o Senhor. Agradeça. Ore, clame. O mundo inteiro não pôde comprar, e de tanto eu buscar ser aceito por Ti, me surpreende o Teu amor que sempre me cercou, e com toda essa graça me ensinou a acreditar que não sou mais eu quem vivo, é você quem vive em mim.
graça que eu recebi. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Assim como você está, nós vamos ter um minuto da escola. E a gente vai estar passando um vídeo. A partir desse mês já estão abertas as rematrículas e matrículas. Você que tem filho pequeno ou conhece alguém. Esse projeto é um projeto de comum acordo com a igreja, é aqui perto, tem um banner lá atrás, tem pessoas disponíveis para você conversar. E veja o vídeo e compartilhe e ore por esse projeto, amém? Olá, nós somos os pais da Isabela, ela tem 5 anos, ela estuda na escola luterana Edificar. Nós escolhemos essa escola por causa da sua abordagem educacional por princípios. Essa escola tem uma educação de excelência, onde abordam também o caráter cristão das crianças, e nós temos a certeza de que realmente fizemos a melhor escolha para a nossa filha, tá? Porque sabemos que ela terá uma educação exemplar. A Isabela ama a Escola Luterana Edificar. Nós ficamos muito contentes de ver que ela se sente bem lá. É um lugar seguro, um lugar muito gostoso, uma estrutura física fantástica, e nós percebemos que ela gosta muito daquele lugar. Percebemos também o carinho, o cuidado dos professores, e essa educação, essa abordagem educacional por princípios vai tornar a Isabela uma pessoa muito melhor. Ela realmente vai ser uma pessoa diferenciada, nós acreditamos nisso. Além de dar um currículo, um ensino curricular excelente, ela também vai desenvolver esses princípios cristãos na vida dela. E isso nos alegra muito enquanto pais. Por isso nós indicamos muito a Escola Luterana Edificar. Eu gosto da Luterana Edificar. Amém? Fique de pé. Vamos encerrar nossa comunhão, mas não nosso culto ao Senhor. Deus, nós te louvamos porque sabemos que a tua presença é real e ela é suficiente para transformar as nossas vidas. Guarda, Senhor, o coração dos meus irmãos, guarda, Senhor, as nossas famílias, a nossa casa. E que tanto, Senhor, ao nos deitar, ao levantar, nós possamos lembrar daquilo que nos dá esperança. Que a tua paz, que a tua graça e o teu amor incondicional seja derramado na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe, queridos. Mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois
pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, me põe em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero